E vamos ouvir agora, em seguida, o cabo Elisandro, né, que vai, representando a Associação Nacional dos Praça, também vai fazer a sua fala. Bom, obrigado, senador. Agradecer ao Senado Federal, na pessoa do senador Theomar Mota e os membros dessa CPI. Saudar a doutora Tatiane, digníssima delegada da Polícia Federal, nossa companheira no GT que discute a questão do assédio moral e sexual das mulheres. Doutor André, Ministério Público, agradecer a presença. Defensoria Pública, desculpa. Agradecer a presença e os telespectadores, né, que estão nos vendo nesse momento e debatendo um tema de extrema importância para a questão de segurança pública brasileira, que, a partir dos últimos anos, ganhou uma certa notoriedade em função de um modelo de segurança pública que nós temos no Brasil, que é arcaico, que é obsoleto, que é retrógrado, que existem inúmeros e inúmeros problemas sob todos os vieses e sob todos os ângulos. O objetivo nosso hoje aqui, senador, é falar sobre a questão da morte dos profissionais de segurança pública, mas também não nos furtar de fazer o debate dos erros institucionais dos policiais militares, civis, enfim, dos profissionais de segurança pública que são cometidos rotineiramente. E dizer, obviamente, que não concordamos, né? Somos radicalmente contra. Defendemos uma polícia cidadã, defendemos uma polícia respeitadora dos direitos humanos, uma polícia que esteja no dia a dia, fazendo polícia comunitária e, efetivamente, prevenindo o crime, no caso específico da Polícia Militar. E a partir dessa análise, dessa lógica, teremos com certeza uma segurança pública melhor. Agora, para isso, é preciso se discutir muito, senador. Muita água vai ter que rolar por baixo dessa ponte para que a gente chegue um dia e tenha uma polícia, e aí não estou aqui especificamente a Polícia Militar ou a Civil, mas uma segurança pública onde a cidadania seja respeitada. Porque, inclusive, dentro dos órgãos de segurança pública, e agora especificamente na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Bombeiro Militar, essa cidadania não existe. Os policiais e os bombeiros militares não foram recepcionados, de fato, na Constituição Federal de 88. A nós não é dado direitos que é dado a outro trabalhador de outra categoria. Ao contrário, utiliza-se muito regulamentos militares da década, da ditadura militar, da década de 80, 70 e 60, como forma de opressão interna, uma forma de coerção no sentido de desrespeitar esses direitos fundamentais tão bem citados pela doutora Tatiane aqui. Nós temos no Brasil hoje um número 6 vezes maior de morte de policiais do que nos Estados Unidos, que comumente é utilizado como exemplo. Morre-se no Brasil 6 vezes mais policiais do que morrem nos Estados Unidos. Estou falando da morte especificamente, mas se formos atentar e expandir um pouco esse debate para a questão da violência perpetrada pelo Estado com relação aos policiais e bombeiros militares no Brasil, ela é absurda e beira o caos. Questão de direitos humanos inexiste na polícia e no bombeiro militar. Questão de respeito ao direito do trabalhador como jornada de trabalho justa inexiste e nem se discute. E quando se discute uma ótica estatal de defesa do Estado e nunca do trabalhador. Questão de respeito à dignidade humana, questão salarial, entre tantas outras, inexiste no âmbito da polícia e do bombeiro militar. Alguns estados avançaram um pouco, mas outros ainda tratam os seus profissionais como se tratava na década de 60, na época em que vivíamos o regime o auge da ditadura militar. E isso precisa ser discutido, seja nessa comissão, seja em outras comissões, seja em qualquer espaço na Câmara Federal ou no Senado Federal. Porque a partir dessa mudança, dessa lógica, a partir de uma política de segurança pública que respeite minimamente o direito do trabalhador, é que nós podemos pensar em discutir uma segurança pública para o conjunto da sociedade brasileira. Porque se tu não dá cidadania, se tu não respeita direitos humanos do profissional, se tu tolhe ele da livre manifestação do pensamento, que está escrito nos regulamentos, o policial não pode se manifestar. Se tu faz do profissional de segurança pública da base, da polícia e do bombeiro militar, um mero cumpridor de ordens, sem um mínimo de análise, sem um mínimo de possibilidade de avaliação macro da situação que se apresenta no momento, da situação factual, nós nos tornamos mero
cumpridores de determinação. E, via de regra, determinações erradas ou arcaicas ou as mesmas de sempre. E aí a doutora Tatiane citou aqui agora. Foi um capitão que avisou que tinha que matar o cidadão. Um capitão é um gestor público. O capitão ele é formado para gerir o sistema. E esse policial cumpriu a ordem. Não sei se cumpriu, se for o caso ali. Nós vivemos no Brasil hoje uma guerra civil não declarada, em que tanto a população jovem, negra, os jovens e etc., são vítimas, quanto os policiais são vítimas. É o sem camisa matando o descamisado. E isso acontece por vários fatores. Por vários fatores. E o primeiro deles é entender que a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Vamos parar com o discurso falacioso de que vivemos num país pacífico. Não vivemos. São 60 mil mortes por ano. São 3 mil policiais mortos nos últimos 5, 6 anos. É policial sendo arrastado no Rio de Janeiro, como aconteceu recentemente. É policial sendo baleado, porque estava de folga, porque estava trabalhando. É policial que não se respeita. E, ao mesmo tempo, a sociedade que não respeita esse profissional de segurança pública, o Estado, que é o maior desrespeitador desses direitos do policial, exige que um policial na rua vá lá e preste um serviço de segurança pública de qualidade. Mas como? É ilógico. É absurdo querer falar em direitos humanos para um policial militar, para um bombeiro militar, para um policial civil, para um policial federal, mas especificamente nas questões da polícia e do bombeiro militar, se ele não sabe o que é direitos humanos. Como é que se vai falar em direitos humanos para um policial que é torturado na academia, seja fisicamente ou seja psicologicamente? O filme Tropa de Elite é muito realista. Nós formamos pessoas para ser aquilo que eles são hoje. Nós não formamos pessoas para defender a sociedade. Repito, em alguns estados evoluiu-se, é verdade. E o meu estado, particularmente Santa Catarina, nós temos feito um trabalho de evolução nesse sentido. Mas, via de regra, forma-se o policial militar para ser inimigo da sociedade. Numa lógica que é a lógica oriunda de 64 ainda. O modelo é o mesmo. A lógica é a mesma, os regulamentos são o mesmo. E se o policial ousar em contestar, ele vai ser preso, ele vai ser processado. Nós temos prisão administrativa porque o cara estava com a bota suja. Nós temos prisão administrativa 5, 6 dias porque estava sem o chapéu na cabeça. E aí tu vai dizer para um policial desse respeitar o direito dos outros? Não justifica? Claro que não justifica, até porque hoje as pessoas, em tese, deveriam ter um pouco mais de consciência, mas é um modelo formatado para ser assim. O modelo de segurança pública brasileiro é um modelo de origem francesa, logo depois da Revolução Francesa, que fundamentalmente prima por uma centralização do poder no Estado, e a partir dessa centralização do poder no Estado, se joga para a sociedade. O Estado é o que vale. A proteção ao Estado, a proteção à propriedade é o que vale. Vida, direitos humanos, entre outras situações, nesse patamar de discussão de segurança pública dado hoje, é secundário. O que vale é o Estado, o que vale é a proteção do Estado. E a partir dessa proteção do Estado, do status quo vigente, que é um modelo excludente. E a doutora Tatiane falou, e é verdade, a população negra é marginalizada, mas é uma marginalizada pela polícia? Não, é pela sociedade. A população negra é marginalizada pela sociedade. A sociedade é racista, sim. A sociedade é machista, sim. E o policial militar e o bombeiro militar, especificamente no caso da polícia militar, ele é produto da sociedade. 50% da população crê que bandido bom é bandido morto. Para agravar essa situação, tu tem um modelo de segurança pública que é ainda centrado numa lógica de 64. Repito e faço questão de repetir, em alguns estados avançou-se um pouco, mas a sistemática de segurança pública ainda está muito arcaica. E nós somos produto disso. Ou acaso imagina-se que o policial militar, o bombeiro militar, ou os órgãos, os trabalhadores de segurança pública são seres alheios ao debate, ao que está acontecendo na sociedade? Não, ele faz parte da sociedade no dia a dia. E se a sociedade é violenta, ele é violento. Não justifica? Claro que não. Não é assim, está errado. Tem que ser diferente. Agora, tem que se construir algo diferente. Tem que se visualizar algo diferente e, a partir desta visualização, buscar-se algo diferente.
E esse visualizar e buscar-se algo diferente começa com respeito aos trabalhadores. O Estado brasileiro, e aí o Estado, União e Estados especificamente, são quem mais respeita o direito dos profissionais de segurança pública. Nós temos situações de profissionais trabalhando em escalas aviltantes de serviço. Nós temos situações de profissionais trabalhando sem condições mínimas de trabalho. A polícia militar é a primeira a chegar na ocorrência. Naturalmente que os índices de letalidade da polícia militar serão maiores, porque somos os primeiros a chegar lá. Somos a linha de frente da segurança pública. Quem chega primeiro numa ocorrência é um policial militar, é um soldado, é um cabo, é um sargento, é um subtenente. É óbvio que o índice de letalidade policial nessa situação de confronto, ele é bem maior e ele é real. A Polícia Federal trabalha numa área de investigação. Quando ela vai prender alguém, já houve uma prévia investigação de 8, 9, 10 meses. E aí, quando vai dar o que a gente chama de atraque, já está tudo resolvido, é só chegar e pegar. Nós não, nós pegamos a ocorrência na hora. E resolve-se na hora. E tem 5 segundos, 2 segundos para decidir entre viver ou morrer. Analisem isso sob a perspectiva do Estado do Rio de Janeiro, onde um policial militar é deslocado por uma ocorrência e ele não sabe se vai voltar vivo. Com os ânimos à flor da pele, que é o que está vivendo a sociedade brasileira hoje, onde ser de esquerda ou ser de direita, dependendo da situação ou do local, tu pode ser morto, pode apanhar. E aí é um grande erro que se comete também. Discute-se segurança pública a partir de um viés de esquerda ou direita. Meu amigo, tanto os da esquerda quanto os da direita estão morrendo. Nós temos que discutir segurança pública de forma despolitizada e alheia a debates ideológicos. Porque se ficarmos discutindo esquerda e direita, todo mundo está morrendo. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Tem que discutir segurança pública a partir daquilo que foi dado na Constituição de 88. E tem que mudar a Constituição de 88, inclusive. Porque a Constituição de 88 foi muito genérica na questão de segurança pública. Não especificou, não foi clara, não foi objetiva. Alguém defina para mim o que é ordem pública. Ordem pública é o que o político de plantão, governador, quiser no momento. Ou o coronel, ou o delegado da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, ou enfim, quem tem o poder em si. Ordem pública é isso. Países como Portugal, de onde é o nosso modelo, basicamente, já se livraram desse modelo de segurança pública que nós temos há muito tempo, e nós ainda estamos arraigados nesse processo. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma guerra civil não declarada, onde todo mundo está morrendo. E quem morre mais? Geralmente policiais militares da base e as pessoas oriundas de classes menos favorecidas. É nós que estamos nos enfrentando. E é nós todos que estamos morrendo. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E a sociedade assiste passiva, incentivando essa violência através principalmente de programas policiais, sensacionalistas, de péssima qualidade, diga-se de passagem, e eu não quero citar nomes aqui para não criar até constrangimentos, onde divulga-se todo dia que matar é bom. E aí nós estamos discutindo, e a coisa é tão complicada que o Congresso, a Câmara dos Deputados, discute ainda a questão do desarmamento. Ora, numa situação conjuntural dessa hoje, onde torcer para A ou para B, de repente, de onde do local que você esteja, é preciso discutir segurança pública a partir da sua origem. E aí, levar-se em conta também questões sociais. O que os jovens têm hoje, enquanto perspectiva na sua juventude? Eu conversava há pouco com a doutora Tatiana. A gente passa sábado, domingo à tarde, enfim, vai dar uma volta com a esposa, com os amigos, e tu encontra nos shoppings centenas, dezenas de adolescentes meio como que zumbis, sem saber o que fazer. Não existe uma questão cultural, de envolvimento, sabe? Encontrei meninos de 14, 15 anos no ponto de ônibus parado um sábado à tarde, um pleno sol de braço cruzado, sem fazer absolutamente nada. A sociedade mudou e a juventude está aí sedenta
por muita coisa e está abandonada pelo poder público, senador. Está abandonada pelo poder público. E aí, quando ela está abandonada pelo poder público, via de regra, o poder criminal coopta essa juventude para o tráfico de drogas, ela acaba sendo marginalizada e acaba entrando em confronto com a polícia e acaba efetivamente morrendo. E isso é grave e precisa ser combatido. Então é preciso discutir segurança pública de forma muito mais macro do que... Eu não estou aqui desmerecendo um tema específico ou outro em absoluto. Não é essa a questão. O papel da CPI é importante, assim como outras CPIs e outros temas discutidos aqui no Congresso Nacional são importantes. Agora, via de regra, eles começam a ser discutidos sob um viés de condenação de um ou absolvição de outro. Via de regra, eles começam a ser discutidos como forma de proteção corporativista de determinado segmento. Não se analisa a segurança pública de forma desapaixonada do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de um viés ideológico, ou do ponto de vista de uma real percepção daquilo que está acontecendo na sociedade. A sociedade e os profissionais de segurança pública estão jogados à própria sorte pelo poder público de modo geral. E aí a culpa não é deste ou daquele do governo. A culpa é de todos os governos a partir da Constituição de 88. Todos, sem exceção, que criaram uma situação de uma guerra civil não declarada, onde as pessoas estão se matando por 5, por 10 reais, e a imprensa está ganhando lucros e dinheiro por conta dessa morte dessas pessoas. Há uma espécie de perda de valores generalizada no Brasil. Os órgãos de segurança pública hoje são feitos para proteger determinado segmento da sociedade brasileira. Doutora, a polícia militar não é feita para proteger o pobre. Ela é feita para proteger o capital, ela é feita para proteger o dinheiro, ela é feita para proteger quem tem poder. Essa é que é a verdade. E a segurança pública, não estou nem falando da polícia civil e militar, estou falando da segurança pública como um todo. Nós somos feitos para proteger determinado segmento da sociedade. Via de regra, a aristocracia muito bem endinheirada que existe nesse país. E aí é só fazer estatística, é só pegar os números. E eu vou citar Joinville, que é uma cidade que eu moro. Em Joinville nós temos em torno de 600 mil pessoas. A gente divide geralmente a cidade em norte e sul. A região sul de Joinville é a região onde está eminentemente os trabalhadores, com 350 a 400 mil pessoas. E a região norte é onde está o poder aquisitivo alto e as empresas, 200 mil pessoas. Nós temos 12 viaturas na região norte e 2 viaturas na região sul. Quem é que nós estamos protegendo? Nós estamos protegendo quem tem dinheiro, quem tem poder. É para isso que a polícia brasileira é treinada. É culpa da polícia? Não, não é culpa da polícia, é culpa do modelo. É culpa de uma lógica institucionalizada, onde prima-se por qualquer outra coisa, menos por vida e por direitos humanos. E de todos. Das pessoas que estão lá na rua, que são vítimas desse processo, e inclusive dos próprios policiais. Não se tem efetivo, não se tem condições de trabalho, policiais estão sendo escravizados no Brasil todo, estão sendo humilhados, torturados, e a partir disso replicam para a sociedade esse modelo, e obviamente tem-se aí um caldo, uma sopa muito bacana, que culmina com esse processo de morte generalizada de todos os lados, seja dos negros, seja dos policiais, seja dos jovens e seja dos pobres. E eu tenho dito, para encerrar, senador, que é preciso discutir isso como um todo, de forma macro, objetiva e pensando lá na frente. Não adianta discutir segurança pública a partir de é ciclo completo ou não é ciclo completo. Quem é vítima e quem não é vítima. É preciso discutir o modelo desde o início. E aí vou voltar bem na história. Desde o início, quando eu falo, inclusive em 1808. Quando aportou-se aqui no Rio de Janeiro esse modelo de segurança pública que tem hoje, que está dado hoje. A partir dessa lógica, a partir desse momento, a partir dessa situação concretizada, despolitizada, pensando-se em construir algo, é que a gente pode debater uma segurança pública efetivamente cidadã. E aí, falar em efetivamente cidadã, nós estamos há 20 anos discutindo polícia comunitária. Há 20 anos discute-se no Brasil a lógica de uma polícia comunitária. Eu já vi inúmeros profissionais de segurança pública viajar o mundo todo
O mundo todo, Japão, Inglaterra e outros países do mundo, para aprender polícia comunitária e trazer para cá. Isso há 20 anos atrás. E não consegue se avançar em polícia comunitária. E por que não consegue se avançar em polícia comunitária, que pode ser uma saída para esse processo? Por quê? Porque o modelo não permite uma lógica de polícia comunitária. Polícia comunitária significa polícia de proximidade. E a polícia brasileira não é uma polícia de proximidade, é uma polícia centralizada, separada e que protege o Estado. Repito, o modelo brasileiro de segurança pública é um modelo francês. O modelo francês é um modelo estatizado, centralizado. Ele não permite uma aproximação. Polícia comunitária não dá certo e nunca vai dar. Serviu muito para discurso nos últimos 20 anos, para um monte de gente escrever livro, fazer tese, mas na prática ela nunca funcionou e nunca vai funcionar, porque o modelo está errado. Então, toda essa situação que eu citei nos remete também, enquanto profissionais de segurança pública, a um processo de vitimização, tanto quanto a sociedade. Tanto quanto, guardadas as devidas proporções, mas tanto quanto a sociedade. Nós, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, que estamos no dia a dia, na rua, combatendo a criminalidade, a alta criminalidade e a baixa criminalidade, somos também vítima desse processo de insegurança pública generalizada que vivemos no Brasil hoje. E é preciso discutir isso de forma séria, objetiva e pensando para frente. Do contrário, e eu já participo de eventos como esse e de debates como esse há bastante tempo, e infelizmente a percepção que eu tenho é que eu vou continuar participando de mais alguns anos de debates como esse, porque discutimos, mas lamentavelmente pouco avançamos nesse processo. Agradeço, senador, e nos colocamos à disposição para fazer um debate franco, aberto, objetivo e pensando numa segurança pública cidadã efetivamente. Obrigado. Obrigado. Portanto, ouvimos aí mais um dos nossos convidados, né, que é o Cabo Alessandro.